Afinal, o que eu tenho que revisar antes de enviar a minha proposta de licitação? Para falar sobre este tema, não é a primeira vez que ela passa aqui, mas ela também é CEO da R Brasil Consultoria e Treinamentos, e os demais vão aparecer aí na sua tela agora. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. E por que mais uma vez? Se você olhar na descrição deste vídeo, ela já esteve aqui em 2022 falando sobre o PNCP. E agora nós vamos falar sobre o checklist rápido dentro de uma licitação. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Boletim Diário, a professora Rafaela Brasil. Olá a todos, obrigada, Ricardo, obrigada a toda a equipe Fosset aí pelo convite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui, né, nesse quadro, Boletim Diário, um quadro tão relevante aí para o universo das licitações. Professor, eu agradeço mais uma vez seu tempo, sua disponibilidade. Assustamos juntos, né? Você esteve aqui em 2022, parece que foi ontem aí que a gente gravou aí sobre o Verdade. PNCP, né? Um tema tão importante, mas este de hoje eu já quero agradecer também, já em nome de toda a família Forset, seu tempo, a sua disponibilidade e por falar de um tema. Professora, nova lei, eu vejo treinamento para cá, treinamento para lá, mas sobre isso poucas pessoas falam, né? Então já vou para deixar aí o espaço para que você fale um pouquinho para todos nós, né? Já vamos falar aí de um checklist rápido, né? O que eu tenho que me atentar aí na hora de enviar uma proposta. Por favor, professora, o espaço é todo seu. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Então, antes da gente falar, gente, em um checklist rápido aqui, fazer um checklist rápido, é preciso a gente contextualizar, né? As licitações, elas são oportunidades maravilhosas para quem quer empreender, né? Para quem quer expandir o seu negócio vendendo para o governo. Mas é preciso estar atento aos detalhes. Eu já vi muitas empresas e serem desclassificadas, inabilitadas, não por falta de capacitação técnica, não por falta de preço competitivo, mas porque acaba ali escorregando em algo que deveria ter revisado antes de apertar lá no clique do envio da sua proposta e não se atentou, né? Então, eu entendo que existem três coisas que são indispensáveis que a empresa esteja atenta antes de enviar sua proposta. A primeira delas é sempre fazer uma releitura do edital. Por mais que a sua proposta esteja pronta, a sua documentação de habilitação, mas antes de fazer o envio, você fazer uma revisão no edital é extremamente relevante. E não é aquela revisão pulando, documentação de habilitação, proposta de preços, não. Olhar o edital completo, inclusive prazo de entrega, condições de entrega, né, esses requisitos, essas exigências que muitas vezes estão espalhadas no edital, lá no termo de referência, lá na minuta da ata de registro de preço ou do contrato. Então, é indispensável fazer essa releitura, essa reanálise do edital. A segunda coisa que, assim, não pode deixar de ser revisada é a proposta propriamente dita. Os preços, preço unitário, preço total, a marca, o modelo, se de fato atende aquelas especificações. E aqui vai uma dica que muitas empresas não fazem, né? Não seguem essa dica, que é fazer uma planilha de custo antes de enviar a sua proposta. Porque muitas vezes a empresa coloca o preço lá de cabeça, né? E na hora da etapa de lances começa a dar lances e se empolga e acaba depois ficando com um preço que não é praticável e acaba sendo penalizada, ficando impedida de participar de outras licitações. Então, antes de enviar a sua proposta, faz uma planilha com todos os seus custos, inclusive com o limite que você pode chegar na hora de fazer, de dar ali os seus lances na hora da disputa. E a terceira coisa que, assim, é indispensável antes de você fazer o envio da sua proposta é a revisão da documentação de habilitação. A nova lei de licitações, ela diz que a documentação de habilitação só será exigida do licitante declarado vencedor. Mas não é por isso que você vai ficar esperando ser declarado vencedor
para organizar a sua documentação. Você tem que fazer isso previamente para que você não tenha nenhuma surpresa. Então, antes de fazer o envio da proposta, é indispensável que a empresa faça também uma reanálise da documentação de habilitação. Então, eu acho que isso são situações que a empresa não pode escorregar, porque muitas vezes, como eu falei no começo, Ricardo, ela tem capacitação técnica, ela tem um preço competitivo, mas ela acaba escorregando por falta de uma simples revisão no edital, na proposta e na habilitação. Professor, e você está bem mencionando aí, às vezes nos eventos, né, quando a gente está participando, o pessoal até menciona, puxa, mas vocês sempre cobram isso, né? Releitura, leitura do edital, a gente cobra porque vocês continuam errando aí, então a gente tem que mencionar que a Exato. gente fala, mas não faz, né? Aquela boa leitura do edital. Você bem mencionou assim essa revisão da proposta, né? Porque a gente acaba caindo ali naquela história, né? A experiência ela também nos traz ali uma indisciplina também, né, professora? Acabar, eu estou Sim. acostumado a participar de licitação daquele órgão, eu nem vou olhar mais a proposta, o modelo dela, e acaba cometendo erros simples, né? E às vezes é desclassificado por um item simples ali, talvez por não ter feito aí o que a professora bem mencionou, um checklist ali da sua proposta, uma revisão dessa sua proposta. E ainda faltou a professora falar uma coisa, que você tem que seguir o perfil dela. Está aparecendo aqui embaixo. Não deixe de seguir a professora no Instagram também, que ela dá dicas maravilhosas para todos nós aí. Professora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Falando ali de Vamos. proposta técnica, aproveitando ali a sua experiência, quais os erros mais comuns aí ou dicas que você traz aqui para o fornecedor na hora de fazer ali a sua proposta técnica? Por favor, professora. Então, Ricardo, você falou aí a gente sempre repete sobre o edital, né? É porque é o básico que funciona, né? É o básico que funciona e o óbvio ele precisa ser dito, né? Então, a análise do edital ela é crucial e realmente é o básico, né? E aí, já respondendo a sua pergunta, a proposta técnica é indispensável que a empresa ela esteja atenta aos requisitos que estão sendo exigidos no edital. Né? Não adianta a empresa querer participar de uma licitação onde ela não tem ali os requisitos técnicos mínimos necessários. Então, se é, por exemplo, uma licitação de obras e serviços de engenharia e tem ali os quantitativos mínimos, né, que a empresa precisa ter para a capacidade técnica operacional, ela precisa estar atento. Não adianta participar da licitação se não tiver. E se tiver condições de ir atrás desses requisitos, fazer isso com o máximo de antecedência, para que tenha tempo hábil de preparar a sua proposta para participar daquela licitação. Então, estar atento aí aos requisitos, por exemplo, de certificações de produtos, né? Muitas licitações hoje, né, os órgãos de controle antigamente, eles tinham uma certa restrição maior quanto à exigência de certificações de produtos, mas hoje já existe uma flexibilidade. Então, é preciso a empresa também se atentar se o edital está exigindo esse tipo de certificação de ISO 9001, né, e tantos outros, em metro, para que ela possa, de fato, revisar a sua proposta e estar apta a participar daquela licitação. Então, ficar atento à especificação, à marca, a modelo, né, e preparar a sua proposta de maneira responsável, porque, no fim das contas, o que a empresa quer e precisa é ter um lucro que dê ali para ela prosperar também financeiramente o seu negócio. Professor, e você bem mencionou aí realmente, né? A gente tem, às vezes, se atentar ali ao detalhe, porque licitação, falando de fornecedor aqui, só se perde ali por preço, né? Eventualmente eu não consigo chegar naquele valor, tal. Aí tudo bem, vai ser revisada a documentação, ok. Mas perder por um erro na minha proposta, né? Aquela história assim, puxa, o que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer lá em casa? O que que eu vou explicar para a empresa? Então tem que fazer, ó, pegar dicas como essa, a professora está falando. Nós estamos falando aqui, e é verdade, essa leitura do edital, isso é importantíssimo, é imprescindível. A gente não faz, eu entendo que é a correria do dia a dia, mas hoje, né, professor, eu tenho feito tantos eventos com os portais privados, e a gente verifica aqui,
tem tanto tempo hábil agora para você participar de um processo, ele é todo digital. Então, a gente tem o espaço ali para fazer esse checklist, né? Para verificar aí diversos itens. Se você que está acompanhando aqui, eventualmente, você já passou um perrengue aí com relação aí à sua proposta, coloca aqui nos comentários, você tem mais alguma dúvida? Coloca nos comentários também que a gente faz a sua dúvida chegar aí até a professora e aí para que ela possa responder aí para você também. Tá gostando do conteúdo? Não deixe de curtir, comente aqui embaixo, né? Compartilhe este vídeo, joga lá no grupo do WhatsApp. Você fornecedor, ó, eu sei que você está em diversos grupos de licitação, faça esse vídeo correr aí da importância desse checklist aí na hora de enviar uma proposta. E professora, agora falando para o gestor público, qual dica que você dá aí para o gestor para que ele possa, o que ele deve se atentar aí na hora de analisar uma proposta de um fornecedor? Por favor, professora. Esse tema eu adoro, porque eu ministro, né, formações de pregoeiro, de agente de contratação, e a primeira coisa que eu digo a eles é que não sejam burocratas demais, né? A burocracia, ela é preciso, mas ela exagerada, exacerbada, ela atrapalha o processo. Então, a dica que eu dou para o gestor é: analise se a empresa tem condições de participar daquela licitação, de executar o objeto, obviamente, de acordo com o que foi exigido no edital, mas não se apegue demais a detalhes mínimos que muitas vezes nada vai interferir no resultado da licitação, né? Não traria nenhum resultado diferente, mas muitas vezes a gente se apega à leitura nua e crua, como diz a história do edital, e claro que a gente tem que seguir o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a gente também tem que estar atento ao princípio do formalismo moderado, né? Eu vejo muitos gestores, muitos pregoeiros, agentes de contratação, desclassificando empresas por mínimos detalhes, como, por exemplo, apresentação de planilha de custos. A empresa, às vezes, erra ali aquela composição, mas é um erro sanável, né? E aí, recentemente, eu fiz uma defesa para um cliente justamente em relação a isso. Ele apresentou um melhor preço, o preço estava próximo do próximo colocado, não era uma diferença gritante, mas na hora de fazer a composição, uma composição mínima que estava diferente daquilo que a administração entendia como válida, a empresa foi desclassificada. E isso não é a recomendação que a gente passa para os nossos alunos nas formações, porque a gente precisa, como eu já falei, se atentar ao princípio do formalismo moderado na busca da proposta mais vantajosa para a administração. Então, a gente tem que ser diligente, sim, mas sem exageros, porque senão a gente perde ali o foco do objetivo da licitação, que não é ser um fiscal de edital e de proposta, mas de sim atender ao melhor interesse da administração. Professor, eu amo quando vem assim os professores como você aqui e traz um caso prático, né? Ali na hora, ali, um caso que aconteceu com você e você analisando. E eu fiz questão de fazer essa pergunta também, que tem crescido, viu, professora? Cada vez mais a audiência aqui dos gestores públicos também. E tem muita gente que está chegando neste universo, né, das licitações públicas somente agora. Então tá aí, olha um vídeo aí. Parece um tema simples, mas vai te auxiliar no seu dia a dia. Professor, o tempo não está me ajudando, então eu vou pedir para que, se possível, você traga aquela dica de ouro, pensando ali no fornecedor. Um caso, se possível, até com um caso prático, coisas que você vem detectando que talvez vá auxiliar aí o fornecedor e, claro, para ele entrar em contato o quanto antes. Está aparecendo aqui, ó, o Instagram da professora. Você precisa trocar informações aí com a professora Rafaela Brasil. Então vamos lá, professora, a dica de ouro, por favor. Aqui eu separei duas coisas para eu falar aqui no finalzinho, Ricardo, que foi, uma delas você já falou, que é o checklist, né? Fazer um checklist desde qual a modalidade que a licitação vai utilizar, o critério de disputa, se o critério de julgamento vai ser menor preço, maior desconto, o modo de disputa aberto, aberto e fechado, fazer um checklistzinho, ali incluir documentos de habilitação, exigências da proposta de preço, prazo, local de entrega, todas essas condições, você fazer um resumozinho do edital,
num formato de checklist para você conferir antes de fazer o envio da sua proposta. E a segunda dica é fazer uma revisão cruzada. O que é a revisão cruzada? É se você organizou toda a documentação, passa tudo isso para outra pessoa da sua equipe para que ela também faça uma revisão. Porque muitas vezes, quando é a gente que prepara, a gente não percebe as falhas, mas quando tem uma outra pessoa olhando, a gente consegue detectar de maneira mais eficiente, né? E a gente costuma ver o tempo inteiro empresas sendo inabilitadas por pequenos deslizes, como eu falei, na documentação de habilitação. E não deixe que isso aconteça com você. Então, utilize essas duas dicas aí, você que é fornecedor, para que você tenha mais sucesso nas licitações. Professor, eu lembro quando eu comecei a participar aí de licitações, eu não encontrava um vídeo como este aí não, com dicas assim, né, para a gente se atentar. E realmente parece mais do mesmo, mas não é não, gente. É um checklist ali, isso é importante. Aqui na Forset, professor, a gente chama aqui, você falou aqui, né, revisão cruzada, né? A gente fala aqui, no mínimo, já vem da diretoria este. Nós fazemos várias ações aqui a 4 mãos, né? 2 do lado de cá, 2 do lado de lá, pelo menos que um vai corrigir o outro, aí a gente acaba sempre se atentando mais, e é importantíssimo isso, imprescindível. Às vezes, né, principalmente num processo, eu vejo empresas sendo aí displicentes com um item como a proposta, né? Uma coisa parece que simples, mas uma licitação milionária, muitas vezes aí chegando perto da casa do bilhão, e o pessoal deixa a proposta ali de lado achando que é só preço, né? Vou subir lá no sistema. E isso porque não viveram, né, naquele passado, quando tinha aquilo lá dos problemas das propostas identificadas e assim por diante, mas porque era só ler ali, você se atentava àquilo, e eu lembro que desclassificava um monte de gente que acabava não lendo o edital, quando tratava justamente da identificação da proposta. Era um item simples assim, mas a gente via empresas grandes sendo desclassificadas. Professora, mais uma vez... Ricardo, eu posso fazer uma Por favor. observação pequena em relação ao que você Claro. falou aí da identificação, e aí trazendo um exemplo prático. Eu já vi, principalmente em prestação de serviço, a empresa ela não tem uma marca e um modelo para colocar ali como um equipamento. E aí, no local da marca, ela coloca o nome da empresa, porque é prestação de serviço. Só que quando ela coloca o nome da empresa, ela está se identificando no processo, e aí ela vai ser desclassificada. Então, isso que você falou assim é fantástico, para que eu possa, né, porque eu pudesse lembrar dessa dica aqui para dar a vocês, que são prestadores de serviço. Quando tiver lá o espaço para colocar a marca, coloca própria, marca própria, mas nunca, jamais, em nenhuma hipótese, coloca o nome da empresa. Professora, eu volto a falar, ó, tá vendo? Quando eu comecei, eu não tinha vídeos como esse. Talvez, ó, gente, isso é um item simples. Joga aí no grupo, porque isso aqui salva vidas. E quando eu digo assim, salva vidas, imagine você participando de uma licitação 700, 800 mil reais e você foi desclassificado simplesmente porque não assistiu um vídeo como este, com uma dica imprescindível ali, ó, que a professora está trazendo. É uma dica do seu dia a dia. São coisas que, de verdade, gente, isso te identifica e vai eliminar você aí de participar do certame ali. Professora, mais uma vez, eu vejo aqui, né, a importância da gente dar essas dicas. Eu acho que é a essência aqui deste quadro. E já fica uma notícia aqui, com certeza você vai ter que voltar aqui, porque este vídeo também ficou com gostinho de quero mais. Então eu quero agradecer mais uma vez em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade. Obrigado por este tema importantíssimo, imprescindível aí para todos os fornecedores. E mais uma vez aqui com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. Obrigada, Ricardo. Até a próxima.